Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu preciso pedir desculpas a vocês logo de início, porque ontem eu disse que hoje seria o capítulo que todo cristão deve fazer, que seria o de confessar a Cristo com a sua boca e crer no seu coração. Isso porque eu estava pensando em Romanos 9, versículo 10. E na verdade é Romanos 10, versículo 9. Então eu troquei. E o capítulo da confissão, na verdade, é Romanos 10 e não 9. Eu me confundi. Mas eu ainda vou gravar hoje o capítulo da confissão. Eu vou colocar os dois hoje no site, porque eu acho interessante, né? Porque a gente não pode passar a nossa vida sem conhecer Romanos 10. Amém? E eu falei Romanos 9 ontem. É 10. Diz assim o Romanos 9. Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência confirma no Espírito Santo. Paulo vai revelar aqui uma grande tristeza que abala o coração dele por causa dos seus irmãos judeus. E ele sentia-se muito abalado, porque ele sabia que os irmãos judeus dele não poderiam ser salvos, porque não estavam crendo na palavra de Deus, não estavam crendo em Jesus. Ele disse assim: eu tenho grande tristeza e uma angústia constante no meu coração. Olha só, Paulo confessando que sentia tristeza e angústia. Porque ele diz: eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Ele falou: eu até aceitaria ser amaldiçoado para poder ir para o inferno junto com os meus irmãos, o povo de Israel, ele disse. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Paulo está dizendo, é deles, pertence a nós, os judeus, toda a declaração do Senhor, toda a adoção de filhos pertence a ele, a eles, né? A glória divina foi revelada a eles, as alianças foram feitas a eles, a concessão da lei foi dada a eles através de Moisés, a adoração no templo foi mostrada a eles como deveria ser feita, como deveria ser conduzida. Eles foram ensinados a adorar o Senhor, as promessas foram feitas a Abraão. E ele diz, deles, dos judeus, são os patriarcas, e a partir deles se traça toda a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Você deve pensar, mas então se a promessa foi dada para eles, se o ensinamento foi para eles, se toda a adoração foi ensinada a eles, se a adoção de filhos foi para eles, então Deus falhou? Pois ele diz não, porque nem todos os descendentes de Israel são Israel. Para você se tornar Israel, você tem que passar por um novo nascimento. Você lembra que Israel era Jacó? Jacó era o enganador. De enganador ele passou a príncipe. Mas não é todo mundo que nasceu na descendência judaica que passou por esse processo. Entende por que ele está dizendo que nem todo Israel é Israel? Ele diz, não por eles serem descendentes de Abraão, que passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, ele diz, foi por meio de Isaque, ele diz, que a sua descendência será considerada. Por quê? Porque Abraão gerou Isaque. Então, quem é o filho da promessa? Quem é a promessa de Deus? É Isaque e não Abraão. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então, nós sabemos que nós podemos nos tornar filhos de Deus, ter essa adoção por Deus, quando nós aceitamos Jesus, porque Jesus é o cumprimento da promessa de Deus aos homens. Amém? Porque foi assim que a promessa foi feita, dessa forma. No tempo devido eu virei novamente e Sara terá um filho. O filho de Sara é que era o cumprimento da promessa.
E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos, Esaú e Jacó, nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, Esaú iria servir a Jacó. O mais velho serviria ao mais novo. Como está escrito: eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. E então o que nós diremos? Acaso Deus é injusto? É isso que nós vamos dizer de Deus? Isso não é justo? Quem somos nós, para dizermos na presença do Senhor o que é justo e o que não é justo? Porque Ele que nos fez, Ele escolhe quem Ele quer e Ele faz o que Ele quer. A vontade plena, a vontade soberana do Senhor é que prevalece. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quem somos nós para discutir isso, Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Paulo diz: de maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ou seja, você pode se esforçar o quanto você quiser em ser bom e tentar agradar a Deus. Você só vai alcançar o reino de Deus pela misericórdia dele. Então você não tem que tentar ser salvo pela sua própria carne, pelas suas obras. Você tem que clamar misericórdia ao Senhor, para que Ele volte o olhar dele para você, tenha misericórdia da sua vida e te mostre quem é Jesus. Portanto, isso não depende de desejo ou de esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Presta muito atenção nisso daqui, porque muita gente acha que é boa, que faz uma boa obra, que dá esmola para pobre, que faz sopa para pobre, que visita os que estão encarcerados, que visita os hospitais, que ora pelos doentes. Nada disso vai te trazer a salvação, porque a salvação não depende das suas obras, depende da misericórdia de Deus. As obras acompanham aqueles que são salvos e que entendem que por amor e por gratidão eles vão servir ao Senhor e vão fazer as obras, mas não o contrário, fazer as obras para que o Senhor tenha misericórdia deles. O Senhor sempre tem misericórdia, mas de quem clama por misericórdia e não de quem acha que vai conseguir a salvação pelo seu próprio esforço, porque como eu já expliquei, nós estamos explicando aqui faz tempo, que a nossa carne é contaminada e pela nossa carne nós jamais chegaremos a Deus, se não for pelo Filho dele, se não for pelo pecado que foi condenado, que foi o pecado que foi ali colocado sobre Cristo Jesus, e aquele sangue derramado é que nos purifica dele, nós não alcançaremos o Senhor, não alcançaremos misericórdia de Deus. Pois a Escritura disse ao faraó: eu te levantei exatamente com esse propósito. Por que Deus levantou o faraó? Para mostrar em você o meu poder. Porque ele endureceu o coração do faraó, lembra? E ele diz: eu queria mostrar através de você que quem manda sou eu, que o poder é meu, que a honra é minha, que a glória é minha. Por isso que eu te levantei. E para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O povo de Israel ficou conhecido em toda a terra por meio daquilo que ele fez lá no Egito com o faraó, libertando o seu povo. Não porque o faraó permitiu, mas porque a mão de Deus se moveu a favor daquele povo. Amém? Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele endurece a quem Ele quer. Ele não endureceu o coração do faraó várias vezes? Por quê? Porque no final ele queria mostrar quem manda. Ele queria mostrar o poder que ele tinha. Amém? Mas alguns de vocês podem me dizer: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem vai resistir à sua vontade? Quem é que resiste à vontade de Deus?
Mas quem é você, homem? Paulo está dizendo, quem é você, homem, para questionar a Deus? Deus não se questiona. A vontade de Deus é inquestionável. Você tem que aceitá-la e dizer amém, amém e amém. Seja feita a tua vontade, para sempre e sempre. Amém. Mesmo porque, se você não disser isso, a vontade do Senhor vai ser feita da mesma forma, com a sua aceitação ou sem a sua aceitação. Sabe, tem gente que às vezes eu falo, eu não aceito a morte de não sei quem, eu não aceito que o Senhor faça isso. Meu amigo, meu irmão, meu amado, quem é você? Eu pergunto, pozinho de Jeová é o que você é? Nada. Você não é nada. Você só pode ser alguma coisa na presença do Senhor se você o reconhecer, se você o adorar, se você o servir, se você obedecê-lo. Senão, ele não vai nem ligar para a sua opinião, viu? A sua opinião para ele, pouco importa, porque ele faz o que ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, acaso aquilo que é formado, eu sou formada do pó, pode dizer àquele que o formou, por que você me fez assim? Você pode fazer isso? Chegar para Deus e falar, por que você não me fez de olho azul? Por que você não me fez mais alta? Por que você não me fez homem? Por que você não... Você pode. Você acha que pode? O oleiro, ele diz, não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para um fim desonroso? O oleiro não pode fazer de você um vaso maravilhoso e não pode fazer de você também um pinico? Ele decide, ele é o oleiro, ele faz o que ele quer, você é só o barro. Então a única coisa que resta para você é clamar pela misericórdia de Deus, mais nada, e aceitar, porque se você não aceitar, a vontade dele vai prevalecer. Você entende isso? Que você não manda e quem manda é o Senhor? Então ele diz, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia, olha o que Deus tem na mão, né? Vasos de ira e vasos de misericórdia. Ele suportou os vasos de ira na mão para poder usar de misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele não te chamou? Ele não te escolheu? E ele não te separou? Ele deixou de escolher um judeu para escolher você? Você tem noção do que isso vale no reino espiritual? Quanto você vale para o Senhor? Você é vaso de honra e não vaso de vergonha, vaso de ira. Então faça jus a essa escolha que Deus fez da sua vida de graça. Amém? Pela vontade dele, porque a vontade dele é soberana e indiscutível. Como ele diz lá em Oséias, eu chamarei meu povo a quem não é meu povo. Oséias, o profeta, já profetizou isso. Eu vou chamar de meu povo quem não é meu povo. E no caso eram os judeus. E eu chamarei de minha amada a quem não é a minha amada. Deus faz o que ele quer, não faz? E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia! Você é filho do Deus vivo, porque o Senhor te chamou, porque Ele te predestinou, porque Ele te preparou, porque Ele criou você com um propósito. E glória a Deus pela nossa vida, que Ele nos separou para sermos vasos de honra e não vasos de ira. Todos aqueles que negam a Cristo, todos aqueles que não recebem ao Senhor, todos aqueles que se recusam a servir ao Senhor, são vasos de ira. Aleluia! Isaías exclama com relação a Israel. Olha a palavra do Isaías. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, é muita gente,
apenas o remanescente será salvo. Por que só o remanescente será salvo? Porque só o remanescente vai restar para confessar Jesus. E durante muito tempo, durante muitos anos, eles negarão a Cristo. Amém? Pois o Senhor executará na terra sua sentença, rápida e definitivamente. Sabe como que vai ser a sentença do Senhor nessa terra? Vai ser rápida. Diz a palavra, é um abrir e piscar de olhos. Pronto, sentença dada e definitiva. Não há mais como você correr atrás do prejuízo. Por isso, enquanto você tem vida, enquanto você respira, clame pela misericórdia do Senhor. Porque a hora que vier sentença em juízo, não tem mais nada que você possa fazer. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, nós já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Não é como a terra está hoje? Semelhante a Sodoma e Gomorra? Um monte de pecados que a gente nem pode mais chamar de pecado. Não é verdade? A palavra de Deus sendo vilipendiada, a palavra de Deus sendo fustigada, a palavra de Deus sendo desonrada por homens que não são nada, que são só pozinho de Jeová, que a hora que ele soprar, tchau para eles. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram? Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Como é que é? Exatamente, os gentios somos nós, hein? Buscando justiça por meio da fé, nós obtivemos. E Israel, que buscava por meio da lei, porque a lei foi dada para eles, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas sim por meio de suas obras. Sabe? Eu vou cumprir os mandamentos, eu vou me submeter a Deus por meio da minha carne, e não quero aceitar a graça do Senhor, e não quero aceitar Jesus. Eu sou o povo escolhido de Deus, eu recebi a lei, e aí? E daí? Paulo está dizendo, olha, eu lamento muito por vocês, judeus, eu lamento muito. Eu desejaria até não ter sido um escolhido, porque daí eu iria para o mesmo lugar, junto com os meus irmãos. Mas Deus o escolheu, Deus o separou para pregar essa verdade para mim e para os judeus. E ele diz assim, por que Israel não alcançou? Por que não? Porque não buscava pela fé, mas pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eu já falei dessa pedra de tropeço, aquela pedra no sapato dos judeus, né? Eles até hoje são obrigados a conviver com o nome de Jesus. Nações e nações e nações e nações vão lá em Israel para renderem glórias e honras ao nome de Jesus, a quem eles não reconhecem como Messias, como Salvador. Como está escrito, olha se eles lessem isso aqui com atenção, hein? Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Vocês vão tropeçar nela, judeus, em uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Confie na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Ele pode ser usado, essa rocha pode ser a sua salvação, mas também pode ser uma pedra de tropeço para a sua queda. Se você não aceita na sua vida, como nós vamos ver amanhã no capítulo 10 de Romanos, você está condenado, como muitos judeus serão condenados, porque eles rejeitaram essa pedra que foi a pedra de esquina, que é o alicerce da igreja, que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã. Passei um pouquinho do tempo, como sempre, né? Mas é que Romanos 9 é muito lindo e amanhã, imagina, né? Vai ser mais lindo ainda, porque amanhã o Senhor vai te ensinar como que você se torna um filho de Deus, como que você crê e como você confessa isso. E assim você vai ter o seu nome escrito lá no livro da vida. Amanhã em Romanos 10 a gente vai ver isso. Um abraço, até amanhã.